Cumprimente a pessoa ungida que está perto de você e você pode se sentar. Obrigado, grupo de música. Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos numa série de ministrações sobre um coração alinhado, um coração de servo. Amém? Diga um coração de servo. Nós ministramos isso pela manhã, ministramos à tarde, a continuação, e estaremos fechando esta série, pelo menos nesse momento, agora à noite, com uma terceira ministração, diferente e complementar, mas ao mesmo tempo, se você não esteve pela manhã nem à tarde, você vai receber perfeitamente a palavra dessa noite, mas te recomendamos que você assista. Está disponível no YouTube a ministração da manhã e está disponível também a ministração da tarde. Que você possa assistir, mesmo se você esteve aqui e está aqui nessa noite, eu te recomendo, assiste de novo essa semana. Muitos versículos, muitas passagens, muito conteúdo foi transmitido, mas além de conteúdo, revelação e iluminação das Escrituras foi passada. E é importante que você receba, que você anote, que você medite e que o Senhor possa tratar muitas coisas no teu coração através dessa palavra. Amém? E nós vamos dar continuidade. Eu te convido a abrir tua Bíblia em Gênesis, no capítulo 21. Gênesis, capítulo 1, versículo 21. Versículo 26, capítulo 1, versículo 26. E diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e todos os répteis que rastejam pela terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Versículo 28. E Deus os abençoou. Diga, abençoou. E lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. Vamos parar aqui rapidamente. Aqui você vê que nós fomos criados por Deus, a sua imagem conforme a sua semelhança. Em espírito, não fisicamente, mas em espírito nós somos a imagem e semelhança de Deus. Você sabe que você não é uma pessoa conforme você me vê ou você se vê no espelho. Isso é a tua casa temporária aqui na terra, que é o teu corpo. O que você é? Você é um espírito. E esse teu espírito está ligado ao Espírito de Deus, desde a criação. Quando nós fomos criados, nós tínhamos o nosso espírito ligado a Deus. Quando o homem pecou, o pecado fez separação entre Deus e o homem, porque Deus ele não comunga, ele não tem comunhão com o pecado. Então Deus enviou o seu Filho, Jesus, que é Deus, abriu mão da sua glória, da sua majestade. Filipenses 2 vai falar sobre isso. Veio, foi reconhecido em figura humana, passou sobre a terra como homem. Então, como homem, ele pagou o preço, como homem, ele não pecou, e como homem, ele foi santo, para nos resgatar, para pagar o preço no nosso lugar, ele morreu naquela cruz. Mas como ele não tinha pecado, a morte não pôde segurá-lo e ele ressuscitou. E quando nós recebemos a Jesus como Senhor, nós recebemos do sacrifício dele, nós recebemos da redenção dele, nós recebemos da justificação dele. Então, todo aquele que nasceu de novo, ele foi justificado. O que é ser justificado? É ser tornado justo novamente. Quando alguém erra, e o meu pai, como bom militar que é, às vezes acontecia alguma coisa, ele pedia para eu fazer alguma coisa, ou eu fazia errado, ou não fazia. Aí eu, não, pai, foi porque isso. Aí ele sim, explica, mas não justifica. Então, eu expliquei por quê, mas não justificou, era para ter feito. Ou seja, eu não estava justo diante dele, porque aquilo não era uma justificativa, era só uma explicação. Mas nós, diante de Deus, nós não fomos explicados o nosso pecado. Nós fomos justificados. Nós fomos feitos justos através do sacrifício de Jesus.
Quando você olha as tuas falhas, quando você olha os teus defeitos e o diabo aponta o dedo para você e diz: ei, você não pode porque você pecou, você não pode porque você não é perfeito. Mas se você foi lavado pelo sangue de Jesus, se você recebeu Jesus, a tua culpa ela foi passada para ele. E você foi feito justo diante de Deus. Então nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, que já não andam mais segundo a carne. Você não é mais escravo do pecado, você não é mais escravo do diabo, porque você foi livre disso. Então nós voltamos à posição original. Nós voltamos à posição de que Jesus disse aqui, de que a Bíblia diz aqui, que ele nos abençoou. Abençoar é autorizar para dar certo. Autorizar para prosperar. Prosperar, a raiz da palavra prosperar quer dizer crescer. Então você foi autorizado para crescer. Se eu tivesse recebido essa palavra na minha infância, eu acho que eu ia ter 1,90 m. Mas demorei para ouvir essa palavra, então eu não fui autorizado desde cedo a crescer. Então atrasou um pouquinho, mas eu cresci espiritualmente. Amém. Meu espírito é bem grande. A gente chegar no céu, que tu vê, os pastor. Aleluia. Então ele... Oxi, mano. A irmã teve um delay aí. Rapaz, a piada chegou atrasada aí. A revelação da piada. Aleluia. Eu sou muito bom em contar piada ruim, né? Rapaz, é impressionante. Então nós fomos abençoados. Desculpa a voz, eu estou presente. A terceira pregação hoje, aleluia, glória a Deus. Então ele te abençoou. Ele te autorizou a prosperar. Ele te autorizou a crescer. Ele disse: seja fecundo, multiplique-se. A multiplicação, ela é parte da bênção original de Deus para as nossas vidas. E nós temos uma palavra para esse ano, de que é tempo de multiplicar. Para essa igreja, para esse ano, a palavra profética que temos é tempo de multiplicar. É tempo de crescermos além do normal. Tempo de crescermos além da medida natural. Deus, ele quer trazer multiplicação sobre nossas vidas. E a gente vai ver a continuação, ele vai dizer: domine. Versículo 29, ele vai dizer: e disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, diga semente, e que se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. Percebe aqui que ele fala duas vezes semente, no mesmo versículo, dentro do mesmo contexto, ele diz duas vezes a palavra semente. E ele diz: isso vos será para mantimento. O Senhor está ensinando aqui tudo que o Senhor criou naturalmente. Existem princípios espirituais por trás. Existem ensinamentos espirituais por trás. Não pense que Deus coloca alguma coisa por acaso. Não pense que Deus coloca alguma coisa sem pensar no que Ele está colocando. Ele criou um princípio de que aquilo que a gente vai se alimentar, aquilo que vai nos manter, será gerado através de sementes. Sabe o que é que vai gerar multiplicação na tua vida? A tua semeadura. A bênção de Deus te autorizou a prosperar. Ou seja, te colocou numa terra próspera, abundante, preparada, arada, e te colocou ainda com um saco grande de sementes. Por quê? Tem gente que está prosperando, tem acesso a essa palavra, e tem gente que não está prosperando com o mesmo acesso à mesma palavra, com o mesmo acesso ao mesmo Deus, com o mesmo acesso à mesma bênção. Por quê? Uns vivem pela fé, e a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. A pessoa está salvo, mas ele não anda em fé, então ele não gera no reino espiritual aquilo que ele poderia gerar se ele usasse a fé. E a fé é também uma semente. É uma certeza das coisas que eu espero e a convicção de fatos que eu não vejo. Então, se eu tenho certeza, eu lanço sementes de fé. Quais são as sementes de fé? Aquilo que a gente fala. Aquilo que a gente fala vai gerar para nós uma realidade no reino espiritual e vai trazer para nós colheitas baseadas naquilo que nós lançamos de sementes. E aqui ele diz que ele nos deu sementes. Ele nos deu árvores que dão fruto que tem semente. Então nós podemos lançar sementes e essas sementes vão trazer para nós colheitas. E o que é que eu quero trazer nessa noite sobre isso dentro do contexto que nós estamos trabalhando hoje? Se você quer viver a multiplicação, o que é a multiplicação? Eu, com o meu próprio esforço, eu posso colocar um aqui,
pega outro de algum objeto, colocar aqui, pega outro de algum objeto, colocar aqui. E isso está sendo adicionado algo. O tempo todo eu estou adicionando. Mas Deus, ele pode trazer uma força multiplicadora, onde eu faço um esforço, mas o Senhor pega junto comigo e multiplica o resultado desse meu esforço. É como se ele mandasse outras pessoas, e o que eu estava pegando sozinho, agora tem 2, 3, 4 pessoas pegando comigo. E o esforço que eu estava fazendo para gerar um resultado, com o mesmo esforço eu posso gerar esse resultado 2, 3, 4, 5 vezes, 10 vezes. A Bíblia fala de sementes germinando a 30, 60 e a 100 por um. O que você lançar de semente pode ser multiplicado sobre a tua vida a 30, a 60 e a 100 por um. Mas o que eu quero falar para você, Deus, ele tem uma obra nessa terra. Qual a obra dele? A Bíblia diz que ele quer que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, a humanidade ser salva, a humanidade ser reconectada com Cristo e chegar ao pleno conhecimento da verdade, essa é a vontade de Deus sobre essa terra. Essa é a vontade de Deus para a humanidade que está perdida, aqueles que ainda não conheceram ao Senhor. E nós temos um papel fundamental nisso. Porque ele disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê, será condenado. Então, Jesus fez a obra, e o que eu tenho para fazer? Falar da obra dele. Ajudar na obra dele. A obra que já foi feita, ajudar essa obra a chegar em mais pessoas. Ajudar mais pessoas a serem edificadas. Ajudar mais pessoas a serem salvas através da pregação da palavra. E a pregação da palavra não é apenas alguém que está aqui em cima do púlpito pregando. A pregação da palavra é muito mais forte com você e eu vivendo a palavra onde quer que nós estejamos. Você e eu sendo cooperadores, a Bíblia diz que nós somos cooperadores, ou seja, operamos junto com Cristo nessa terra. Nós temos um papel fundamental, e nesse papel, na obra de Jesus aqui na terra, quem já morreu foi ele. Quem foi crucificado foi ele. Quem foi humilhado foi ele. Quem foi esbofeteado foi ele. Quem levou cusparada no rosto foi ele. Não fomos nós. Então a pior parte, a parte do preço, a parte da humilhação, ele já pagou. O que eu tenho que fazer? Falar do que ele fez. O que eu tenho que fazer? Viver de acordo com o que ele fez. E dentro disso, nós nos juntamos e começamos a congregar. E a Bíblia diz, não deixe de congregar, como é costume de alguns. Hoje nós estamos vivendo uma era, e principalmente por causa da internet, que pode ser uma grande bênção, é uma ferramenta a internet, mas pode ser uma grande maldição também, dependendo de como se usar. E tem muita gente se levantando e dizendo, eu não preciso mais ir para a igreja. Eu posso ficar em casa e Deus fala comigo aqui, porque a Bíblia diz, entra no teu quarto, fecha a porta e fale com Deus. Sabe, usa o versículo totalmente descolado do contexto. O que está dizendo aqui é que eu não preciso ir para a rua para orar na frente das pessoas. No meu quarto, sozinho, Deus me vê. Mas isso não quer dizer que eu não devo congregar. Nesse lugar aqui, nós nos reunimos como igreja. A igreja é corpo de Cristo. A igreja é considerada biblicamente e escatologicamente a noiva de Cristo, porque haverá um casamento no retorno dele. Nós vamos falar um pouco sobre esse casamento hoje, sobre esse retorno de Cristo que acontecerá a qualquer momento. Ei, meu irmão, eu não desrespeitaria a noiva de alguém, principalmente alguém do tamanho de Deus. Quando eu desrespeito a igreja de Deus, eu estou desrespeitando a noiva de Cristo. Quando eu falo contra a igreja de Deus, eu estou falando contra a noiva de Cristo. Ah, mas a igreja sou eu. Não, a igreja somos nós, em comunidade. Sozinho ninguém é igreja. Nós somos igreja porque fazemos parte de um corpo. E a Bíblia diz que o corpo bem ajustado, cada um cumprindo o seu papel. Se eu tirasse a minha mão aqui, a minha mão não seria mais corpo, ela iria apodrecer. E só serviria para ser jogada fora. A minha mão ela só tem serventia estando conectada ao meu corpo. Ela pode ter muita serventia, pode ser muito importante, mas estando conectada ao meu corpo. Meu irmão, você é muito importante para Deus, mas você precisa estar conectado ao corpo de Cristo, que é a igreja. Não, mas a igreja, Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Não, Deus não habita no lugar, Deus habita em nós. Mas o lugar é sagrado. O lugar é importante para Deus. 1 Timóteo 3,15. Eu vou pedir para projetar, eu estou trazendo alguns elementos que eu já trouxe em outras pregações, mas a gente vai falar de algumas coisas também que não falamos nas outras. 1 Timóteo 3,15. O apóstolo Paulo dizendo a Timóteo,
para que, se eu tardar, ele deu algumas instruções, ele disse, olha, essas coisas eu estou te dizendo para que, se eu tardar, você fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, esse lugar aqui é chamado de casa de Deus, quando nós estamos reunidos. Coluna e baluarte da verdade. E nesse lugar existe um trabalho a ser feito. Nesse lugar existe uma obra a ser feita. Cada um cumprindo o seu papel. Cada um fazendo o que está proposto para você. Esse lugar funciona. Mas se cada um quiser fazer o que gosta de fazer, esse lugar não funciona. Percebe que para uma organização funcionar, cada um tem que fazer o que muitas vezes não gosta de fazer. Porque estamos seguindo uma liderança e essa liderança diz, olha, agora faz isso. Não, mas eu não gosto. Não importa se eu não gosto. Importa que nesse momento é importante fazer. E eu vou fazer de todo o coração. Filipenses 2 vai dizer, tendes em vós o mesmo sentimento, ou a mesma disposição mental que houve também em Cristo. Que sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, sendo reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Ou seja, Jesus nos deu o exemplo, que sendo Deus, ele não julgou como sendo importante a sua posição, mas ele veio assumindo a forma de servo para morrer no meu e no teu lugar. Mas no fim da passagem, diz a recompensa, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, ao qual todo joelho se dobrará, e toda língua confessará Jesus como Senhor. Mas sabe que antes da exaltação dele, houve um tempo de obediência. E existe uma obediência até hoje. Mas antes de ter um nome acima de todo nome, ele foi humilhado. Antes de ter um nome acima de todo nome, ele abriu mão da sua vontade. Ele abriu mão da sua posição em prol de um serviço. Aí eu pergunto para você, se a Bíblia diz, tem a mesma disposição mental, qual a tua disposição mental em abrir mão do teu conforto pelo serviço do reino? Qual a tua disposição em abrir mão do que muitas vezes é conveniente para você para servir ao Senhor? Sabe, esse lugar tem crescido cada vez mais, porque é obra de Deus, não é obra de homens. Tem chegado mais pessoas. O culto da tarde estava cheio, o culto da noite está cheio. Muita gente chegando, muita família sendo salva, muita família sendo alcançada. E ei, é só o começo, tem muito mais para acontecer, porque é obra de Deus, não é de homens. Se dependesse de mim, meu irmão, eu não conseguiria fazer nada disso. É Deus que está fazendo. A obra é dele, as famílias são o interesse dele salvar, alcançar, transformar, libertar. Mas eu tenho um papel nesse meio fundamental. Ah, pastor, você tem um papel porque você é pastor. Não, cada um de nós tem um papel fundamental nisso. Cada um de nós tem. Por quantos anos eu servi na igreja sem subir no púlpito? Por quantos anos eu servi na igreja lá fora? Meu irmão, enquanto você está lá fora servindo ao Senhor, o Senhor está tratando coisas no teu coração. E deixa eu te dizer, Ele contempla tudo. E no tempo certo haverá uma recompensa eterna e sobrenatural. E eu quero falar um pouco sobre essa recompensa eterna nessa noite. Aleluia, Deus é bom. Eu te convido a abrir tua Bíblia em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. Aleluia. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Aleluia. E vai dizer assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Você sabe que os que dormem aqui são aqueles que já morreram. Inclusive eu vejo alguns irmãos às vezes dizendo, eu vou tirar o sono dos justos hoje. O sono dos justos é a morte, viu? Aleluia, cuidado para não tirar o sono dos justos antes da hora. Então ele diz aqui, eu não quero que vocês sejam ignorantes, ou seja, sem conhecimento, acerca dos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Então, mudando a forma aqui do versículo,
a gente pode entender que o apóstolo Paulo quer que tenhamos conhecimento a respeito dos que dormem. Se ele diz, eu não quero que vocês sejam ignorantes, ele diz, eu quero que vocês tenham conhecimento. Está comigo? Eu quero que vocês entendam sobre os que dormem, para que vocês não se entristeçam como os demais que não têm esperança. Ou seja, quem não tem esperança, morreu alguém da família, a pessoa fica desesperada. O que é desespero? Alguém que não tem esperança. Por quê? Porque acabou para ela ali, porque agora já foi. Nós temos que ter conhecimento para a gente não se entristecer como eles. Não é que você não vai se entristecer, mas para mim e para você existe a esperança e a certeza de um reencontro. E ele vai continuar falando, pois, versículo 14, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Ou seja, de modo algum, nós, os que estamos vivos, vamos antes dos que dormem. O que é que ele está dizendo aqui? Vos declaro por palavra do Senhor. O que ele está dizendo aqui é algo que foi revelado por Deus a ele. Da mesma forma, quando em 1 Coríntios 11, ele diz, o que recebi do Senhor, isso também vos digo. Na noite em que foi traído, Jesus tomou o pão e o cálice. Então ele disse, eu recebi do Senhor. Isso eu estou dizendo a vocês. Nós, os que estivermos vivos, quando Jesus voltar, a gente não vai antes dos que morreram no Senhor. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Vamos continuar. De modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Ele diz algo, ele diz, ei, se consolem com essas palavras. Lembrem uns aos outros com essas palavras. Ei, essa vida aqui não é para sempre não. A qualquer momento, Jesus aparecerá nos ares. E quando ele aparecer, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, vamos ser juntamente com eles arrebatados aos ares. Ei, existe um encontro marcado nos ares, nas nuvens, com o nosso Senhor Jesus, que a qualquer momento vai acontecer. A qualquer momento vai acontecer. A qualquer momento vai acontecer. Existe uma música, e minha voz já não é muito alinhada para cantar. E depois de 3 pregações, mas diz, pode ser hoje a volta do Rei. Pode ser hoje a volta do Rei. Meu irmão, você tem essa expectativa? Pode ser hoje a volta do Rei. Pode ser hoje a volta do Rei. E quando isso acontecer, nós seremos arrebatados. Coloca a primeira imagem que eu coloquei aí, por favor. O arrebatamento. Cristo virá. Os mortos ressuscitarão. E Maneco, que é um grande profeta do ministério, ele disse, o meu desejo é que no momento do arrebatamento, eu pudesse estar na frente de um cemitério. Alguém pode dizer, na frente de um cemitério? Já pensou como vai ser glorioso na frente de um cemitério? Tanta gente saindo ali, com corpos glorificados. Ei, não se preocupe não vai sair caindo nos pedaços não. Tem gente que está fazendo a cara assim. Ei, vai sair caindo nos pedaços não, o osso andando. Não é clipe de Michael Jackson não. Corpos glorificados, corpos transformados, saindo ali, e nós juntos indo nos encontrar com o Senhor nos ares. Uau! A qualquer momento. E quando isso acontecer, trazer uma linha escatológica. O que é escatologia? Estudo dos últimos dias. Tem uma matéria no Rema específica para isso. São 7 dias de aula, de 2 horas de duração, só para te explicar essas questões escatológicas, e não dá para zerar. Mas dá para você ter um entendimento bem maior. Então é óbvio que tem 25 minutos de pregação, não dá, né, para te ensinar muita coisa, mas vou passar uma visão bem rápida que vai aumentar a tua expectativa sobre isso, amém? Aí você que não fez o Rema ainda, se matricule no Rema, inclusive está com 15% de desconto nas matrículas. Quem vê a gente falando pensa que a gente ganha alguma coisa com isso. Não, meu irmão, a gente investe nisso também, porque a gente sabe o conhecimento que o Rema traz e o quanto isso transforma vidas.
Não é marketing multinível, indica. Quanto mais gente indica. Não, meu irmão. A gente investe nisso que a gente acredita. Jesus apareceu no tempo certo, a qualquer momento. Nós somos arrebatados. Depois que nós somos arrebatados, quem ficou aqui, que não vai para o céu? Quem vai ficar? Não levanta a mão, não. Às vezes um distraído, eu! Não. Então, quem ficar aqui, ele não vai para o inferno, não. Ele ficou. Ele vai para o inferno depois, se ainda assim ele não receber Jesus. Mas vai começar uma grande tribulação. Vai ser difícil para quem ficar aqui. Não vai ser bom, não. Então, eu quero partir. Quando ele aparecer, já foi. Amém? E quando ele for, nós vamos para o tribunal de Cristo. Aí passa próxima imagem. Tribunal de Cristo. O que é o tribunal de Cristo? O tribunal de Cristo é um lugar que nós vamos estar para recebermos a recompensa pela nossa fidelidade ao que nós fomos chamados para fazer. Tribunal de Cristo não é para mandar ninguém para o inferno. Não é para definir se você vai para o céu ou vai para o inferno. Se Jesus apareceu, tu sumiu, tu está com ele nos ares, você está salvo. Amém? Pode ficar tranquilo. Não, agora eu vou para o tribunal. Você já está salvo. Lá você vai receber a recompensa. Aí pode passar, daqui a pouco eu explico mais ele, mas para a gente ter um panorama geral. Tribunal de Cristo. Depois vai começar na terra uma grande tribulação. Líderes vão se levantar, trazendo uma imagem que ele vai trazer paz, vai trazer prosperidade, mas é uma mentira. E durante 7 anos o bicho vai pegar. Durante 7 anos vai ser grande tribulação nessa terra para quem não foi, para quem não está com o Senhor, quem não estiver com o Senhor. Próxima imagem, só para a gente ter um panorama geral. Aí depois disso, depois da grande tribulação, dos 7 anos, vai vir Cristo de novo. E nós viremos junto com Ele. Nós voltaremos junto com Cristo. Não vou ficar no céu para sempre, não vai. A gente vai voltar juntamente com Cristo. E nós vamos governar juntamente com Ele. Porque depois que Ele vier, se estabelece o milênio. O diabo vai ser aprisionado durante 1000 anos. Aí passa a próxima imagem. No milênio, nem os animais vão se devorar. No milênio haverá paz completa, total. Tudo isso tem versículo, tudo isso eu tenho toda a base, só que não dá tempo da gente passar. A gente vai voltar e vai passar alguns versículos. Pode ficar tranquilo. Então, no milênio, 1000 anos de tranquilidade, com Jesus governando. E nós, de acordo com os galardões que nós recebermos, nós vamos ser colocados também para governar juntamente com Cristo. Ei, nós vamos governar com Ele. Ei, nós estaremos juntamente com Cristo, governando esta terra. Aí depois disso, depois do milênio, o diabo vai ser solto novamente, por um curto espaço de tempo. Tem a próxima imagem aí. E aí vem o juízo final. No juízo final é quando o diabo ele vai ser lançado de fato no inferno. O diabo ele não governa o inferno. O inferno foi feito para o diabo sofrer lá. Só que quem não recebeu Jesus, quem é servo do pecado, vai juntamente com ele para o inferno. Então o juízo final é quando as pessoas vão para o inferno, que é o juízo do grande trono branco. Então nesse aí, quem não foi salvo vai para o inferno. Agora volta lá para o tribunal de Cristo. Abre lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 11. Vai dizer assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Qual é o fundamento da nossa vida? Qual é o fundamento do Evangelho? Jesus Cristo. Existiam outras pessoas tentando lançar outro fundamento. E aqui o apóstolo Paulo vai dizer: ei, ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, que é Jesus Cristo. Versículo 12. Se alguém edifica, ou seja, constrói, sobre o fundamento, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará.
Se permanecer a obra de alguém sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo. Todavia, como que através do fogo. Aí deixa eu explicar. Aqui se refere ao tribunal de Cristo. Ele diz o dia. Aquele dia a gente foi arrebatado. Subiu com Cristo às alturas. Vai para o tribunal de Cristo. Também chamado no original de Bema. Quando existiam os jogos olímpicos, aqueles jogos que Paulo se refere também, o atleta em tudo se domina, esse para ganhar uma coroa corruptível, nós, porém, para ganharmos uma coroa incorruptível. Ele está falando desses jogos que aconteciam. A coroa corruptível, o que é corruptível? É aquilo que se deteriora. Nós vemos em alguns, até do pessoal da Fórmula 1, a gente vê aquele boné e tem uns louros aqui. A coroa era feita de louros. E esses louros eram vivos. Então, eles iam se deteriorando, murchando e morriam. Então, o atleta, ele ganhava aqueles louros, ele ganhava aquela glória, mas aquilo ia se deteriorando. E o apóstolo Paulo diz, olha, eles correm, eles se dominam em tudo para ganhar uma coroa que se deteriora. Nós, porém, estamos correndo para ganharmos uma coroa que não se deteriora, uma coroa incorruptível, a qual nós receberemos de Cristo neste dia. Aí aqui diz, o dia, as nossas obras serão provadas no fogo. Quando nós estivermos diante de Cristo, o que nós estamos fazendo hoje aqui em vida, de acordo com a nossa fidelidade ao que fomos chamados para fazer, vai ser provado no fogo lá. Não é que nós vamos ao fogo, é que o que a gente fez vai ser lançado no fogo. Se o que a gente fez gerou para nós ouro, prata e pedras preciosas, o fogo não deteriora, no máximo purifica. Mas se o que a gente fez foi madeira, palha e feno, se eu colocar madeira, palha e feno no fogo, some completamente. O que ele está falando? A nossa fidelidade ao que fomos chamados para fazer vai garantir para nós recompensas eternas ou não, dependendo se fomos fiéis ou não. Se fomos fiéis, ouro, prata, pedras preciosas, isso vai se transformar em galardões para nós. O que são esses galardões? São presentes eternos. O que são, eu não sei. Eu sei que são recompensas de Deus. E Deus, ele não é pirangueiro. Deus, ele não economiza. Deus, ele é o dono de tudo. E imagina a recompensa que ele está preparado para dar aos seus filhos na eternidade. O nosso trabalho, ele não gera para nós a salvação. A salvação nós recebemos em Cristo. Quando recebemos a Cristo, nós somos salvos através do sacrifício dele. Mas o nosso trabalho aqui na terra, no que fomos chamados para fazer, vai garantir para nós recompensas eternas. Não, eu só quero ir para o céu. Não, eu quero ir para o céu e receber tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Quem não for fiel às suas obras, quem não fosse fiel ao que foi chamado para fazer, quando chegar lá vai ser queimado e ele vai ser salvo. Nós lemos aqui. Versículo 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Por quê? Porque perdeu as suas obras. Mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Ou seja, vai ser salvo. Mas o que você fez foi em vão. Aí eu quero trazer para nós uma reflexão nessa noite. Como você tem feito a obra do Senhor aqui na terra? Se eu faço com fidelidade o que eu fui chamado para fazer, eu estou gerando recompensas eternas. Se eu faço de qualquer jeito, se eu faço o que não fui chamado para fazer, eu sofrerei dano, perdendo as recompensas eternas. Meu irmão, se a gente se esforça para fazer algo, porque a gente vai ter uma recompensa momentânea, passar num concurso, por exemplo, a gente estuda meses, anos. Tem um colega que trabalhou comigo, estudou 4 anos para fazer o concurso da PRF. Estudou, foi, bateu na trave, não conseguiu, voltou, continuou estudando, passou. Esses dias eu vi uma foto, ele mais 4 amigos, os 5 estudavam juntos, e 3 deles estão na PRF, um está na Polícia Civil e outro está na Polícia Penal. Os 5 alcançaram o resultado que eles desejavam. Mas eu via o esforço dele. Eu via a dedicação dele. Estudando. Hoje ele está vivendo o seu sonho. Ele passava tempos olhando para vídeos de policiais em operações na PRF. Para quê? Para motivá-lo pela recompensa. Se agora eu estou sofrendo, entre aspas, aqui, estudando, o pessoal está se divertindo, eu não estou, eu estou aqui estudando, o pessoal está passeando, eu não estou, eu estou aqui estudando.
Por quê? Porque eu tenho uma recompensa. E eu quero olhar para essa recompensa, porque um dia eu estarei vestindo essa farda e eu vou viver esse sonho. E aí ele se dedicou por anos e alcançou isso aqui. E nós, que estamos nos dedicando para algo que vai trazer para nós recompensas eternas, qual o nível de dedicação que nós devemos ter? Eu falei mais cedo sobre o amor ao Senhor. E o amor deve ser o início, o amor deve ser a base, o amor deve ser o alicerce. Eu não vou fazer apenas pela recompensa, mas nessa noite eu quero falar que há uma recompensa. O teu trabalho não é em vão, a tua dedicação não é em vão. Cada escala que você cumpre, cada coisa que você faz para a obra do Senhor, está sendo contabilizada nos céus. E no tempo certo, quando ressoar a trombeta, que nós formos arrebatados, meu irmão, nós receberemos recompensas eternas diante do Senhor. O Senhor sabe que a gente se move por recompensas também. Por isso Ele colocou na sua palavra que nós teremos recompensas. E não é pecado nós termos expectativas na recompensa. 1 Coríntios 15, 51, vai dizer: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Ei, deixa eu dizer para você, nem todos dormiremos, nem todos veremos a morte. E eu creio que a nossa geração não verá a morte, porque é iminente a volta de Cristo. A volta dele acontecerá a qualquer momento. 2 Coríntios 5,10 vai dizer: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Aí eu pergunto a você como reflexão, você não precisa responder: como tem sido a tua dedicação à obra do Senhor? Se você sabe que tudo que você faz pelo Senhor está sendo olhado e contabilizado no céu. Eu não estou falando de todos os pecados, não. Tem gente que faz uns vídeos às vezes, vai ter imagina passando no telão os teus pecados. Vai ter telão lá não, viu? Nem vai ter teus pecados sendo mostrados. Mas vai ter a tua obra sendo mostrada, para você receber a recompensa. Eu estava um pouco mais cedo, acho que no intervalo do culto, eu estava vendo algumas coisas ainda sobre a pregação ali na sala, e estava olhando as câmeras do departamento infantil. Todas as salas têm câmeras, e os tios, as tias trabalhando lá com as crianças, se dedicando. E eu vi Martins lá, tinha a criança lá, e Martins, vamos lá. Não tem áudio, mas dava para ver, colocando a tela lá, e com louvor. Meu irmão, ninguém olhando, nem ele sabia que eu estava olhando, mas eu estava lá na tela, olhando. Ei, você pode estar trabalhando para o Senhor, e às vezes pensando que ninguém está olhando. Ei, o Senhor está lá, olhando. E olhando muito mais do que a atitude, mas olhando o teu coração. Olhando como você tem feito com amor aquilo que é proposto para você. E eu quero trazer para nós essa consciência mesmo nessa noite. Que tudo que a gente faz, o Senhor está contemplando. Não apenas o exterior, mas principalmente o interior. O que você faz pelo Senhor, o que você faz pela obra do Senhor aqui na terra, está sendo contabilizado nos céus. E no tempo certo, cada um de nós receberá a nossa colheita, o nosso galardão eterno. Não é algo corruptível, não é algo passageiro o que a gente vai receber. Se a gente se dedica para algo passageiro, por melhor que seja o emprego do mundo, se a gente se dedica, faz uma faculdade, faz isso, faz aquilo, se prepara para o concurso, porque isso vai mudar a nossa vida durante alguns anos. Ei, e como será a tua vida na eternidade? Não negligencia, meu irmão, o trabalho que o Senhor te chamou para fazer. Cada um de nós fomos chamados para algo. Eu não consigo pensar cristianismo sem serviço. Porque Cristo, Ele serviu, sem precisar servir, imagina nós. Cristo que não precisava de recompensa nenhuma, Ele é o Senhor da glória, Ele é o Criador de todas as coisas. Lá em Hebreus 1 vai dizer que Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele não apenas criou, mas Ele mantém, Ele sustenta todas as coisas. Se Ele, que é eterno, Ele serviu, imagina nós. Não existe cristianismo sem serviço, não existe cristianismo sem amor pelas coisas do Senhor. E eu quero te provocar nessa noite, para que você não venha para esse lugar apenas como um lugar para você se alimentar, mas venha como para um lugar onde você vai contribuir com o alimento que é entregue nesse lugar.
Lá em Malaquias, quando diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento. Você sabe que mantimento fala de alimento? E não é apenas um mantimento natural, mas principalmente um mantimento espiritual. Não quero servir não. Tem gente que termina o discipulado e a gente, olha, vamos servir, vamos fazer alguma... Não, quero não. Mas por que não quer? Porque eu não entendi ainda o que Cristo fez por mim. Porque se eu entendi o que Cristo fez por mim, eu quero servi-lo. Se eu entendi o que Cristo fez e qual o papel da igreja nesse último tempo, eu quero participar desse resgate da humanidade. Eu quero participar dessa edificação de pessoas. Meu irmão, não fica de fora. Eu quero já chamar o grupo de música. Não fica de fora. A qualquer momento nós nos encontraremos com o Rei da Glória. E nós receberemos a recompensa pela nossa fidelidade. Não tenha a tua vida como preciosa. Não tenha os teus títulos como algo precioso diante de você. Igreja é lugar onde muitas vezes o patrão é liderado pelo seu empregado. Eu, quando servia na Zona Norte, eu liderei durante 4, 5 anos o departamento de segurança lá. E eu era soldado, na época eu era soldado da Polícia Militar. E tinha um tenente-coronel, que era meu liderado. E era interessante que, para quem não sabe da hierarquia militar, militarismo: soldado, cabo, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, subtenente, segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente-coronel. E coronel, que é o último. Ele estava no penúltimo, eu estava no primeiro. Imagina a distância hierárquica. Aí ele ia trocar a escala, ele ligava para mim: Guilherme, eu estou para viajar com a minha família nesse fim de semana. Aí eu falei com fulano para ele tirar o meu serviço. Pode ser. Dizia: pode, meu irmão, tá tranquilo. Obrigado por avisar. Aí ele: nada, qualquer coisa fale. Um coronel que podia comandar um batalhão. Um soldado que não podia comandar uma viatura. Mas no reino, o coronel se subordinava a um soldado. Por quê? Porque no reino não tem patente. Ei, será que não é hora de alguns de nós tirarmos as nossas patentes e nos apresentarmos como servos de Deus? Tendes em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Ei, será que não é tempo da gente se dedicar em amor àquilo que Deus nos chamou a fazer? Quem já serve, será que não é tempo de nos avaliarmos como tem sido nosso serviço? Como tem sido nossa dedicação? Não, eu vou ficar uns meses fora da escala. Não, eu vou ficar... Se há uma necessidade, tudo bem. Mas qual a disposição mental em fazer isso? Quando eu honro alguém levantado por Deus, eu estou honrando ao próprio Deus. E nós pregamos sobre isso também mais cedo. Assista. Eu não vou repetir tudo que eu falei, mas assista. Receba do Senhor. Trato esse fim de semana, esse domingo, o Senhor está nos trazendo essa palavra para alinhar nosso coração. Como está o teu coração no serviço ao Senhor? Quando você vem para uma escala, como você vem? Como você sai de casa? Como você entrega ao Senhor? Se o teu serviço é uma semente, como tem sido a tua semente? Lá em Gênesis, no capítulo 4, nós vemos Caim e Abel entregando uma semente ao Senhor. E a gente vê que Abel entregou do melhor que ele tinha. Do melhor dos seus animais. E Caim, no fim dos tempos, entregou algo ao Senhor. Nós vemos Abel entregando as primícias. Nós vemos Caim entregando o que sobrava. Aí eu me pergunto nessa noite, como tem sido a minha dedicação ao Senhor? Estou perguntando a você, não, estou perguntando a mim. Se você quiser, você pergunta a você. Como tem sido a minha dedicação ao Senhor? Como tem sido a minha excelência em fazer o que eu fui proposto para fazer? No meu trabalho, Deus já me colocou em lugares extraordinários, que pela minha própria capacidade humana eu não poderia chegar. Mais cedo eu estava falando de algo que eu participei com o presidente da República. Já almocei 2 vezes com o ministro da Justiça.
À época, 2016, era Alexandre de Moraes. Muito amado e conhecido aí em todo o Brasil. Vai que ele esteja assistindo aí, né? Então Deus me colocou em acessos, em lugares que pela minha capacidade eu não poderia chegar. Mas chegando nesses lugares e antes de chegar lá, eu procurei e procuro fazer o meu melhor. Provérbios diz: vês o trabalhador diligente em sua obra, entre reis será posto. Ou seja, se você é bom no que você faz, você vai servir diante de reis. E eu vi a graça de Deus me levar diante de pessoas de autoridade na nação, para trabalhar diante deles. Mas e se eu trabalho aqui para o Rei dos Reis, para o Senhor dos Senhores? Qual a minha dedicação nisso? Qual o meu nível de entrega nisso? Qual o meu nível de excelência nisso? E por que eu posso servir? Porque Ele me serviu primeiro. Por que eu posso amar? Porque Ele me amou primeiro. Porque antes de eu merecer qualquer coisa, Ele morreu no meu lugar. Ei, o teu serviço não vai fazer você merecer nada. Você já recebeu sem merecer. Vai preparar para você colheitas. Teus serviços são sementes. Como você vai lançar tuas sementes? Como você vai ser alívio na obra do Senhor? Alívio para pessoas. Como você vai servir pessoas? Como você vai amar pessoas? Não, porque para mim tudo é para o Senhor. Eu não faço nada para ninguém. Eu não sirvo a ninguém, eu só sirvo a Deus. A Bíblia diz que quem diz que ama a Deus e não ama ao irmão é mentiroso. Então quem diz que serve a Deus e não serve ao irmão é mentiroso também. Porque o amor denota serviço. Porque o amor é um conjunto de atitudes, não é um sentimento. O Senhor nos chama nessa noite: ei, tenha a mesma disposição mental que Jesus teve. Hoje é noite de Santa Ceia do Senhor. Nós vamos tomar uma ceia daqui a pouco. Mas nós vamos tomar uma ceia porque Jesus se sacrificou no nosso lugar. E o que é sacrifício? É a junção de duas palavras: sacro, ofício, trabalho sagrado. O que nós fazemos para o Senhor é trabalho sagrado. Não trate de qualquer forma. Quando você vem cultuar o Senhor, não venha de qualquer forma. É trabalho sagrado também. Quando você entrar por essas portas, não entre como se estivesse entrando em qualquer lugar. Você está entrando num lugar sagrado. Ah, eu vou no banheiro. É lugar sagrado lá também. Ah, tem papel? Deixa aí. Meu irmão, eu vou organizar, porque é casa de Deus. Eu vou fazer bem feito, porque é casa de Deus. Eu vou respeitar o ambiente, porque é casa de Deus. Eu vou respeitar, vou amar as pessoas, vou cuidar das pessoas, porque é casa de Deus. Se todo mundo pensar em servir, não vai faltar. Não vai faltar pessoas para servir. Não vai faltar pessoas para amar. Não vai faltar pessoas para cuidar. Mas às vezes a gente quer muito ser cuidado, mas a gente não quer cuidar. Quer ser cuidado no momento que você precisa? Cuida no momento que você não está precisando. Sempre tem alguém precisando. Sempre tem alguém precisando de um abraço, precisando de uma palavra de ânimo, de uma palavra de fé. Você pode chegar aqui com o coração disposto a entregar algo. Ei, não venha de uma maneira geral, não venha com o coração apenas para receber, venha com o coração para dar. Porque culto não se recebe, só quem recebe o culto é Deus. Culto se presta. E nós estamos vindo para esse lugar para prestar culto a Ele. Inclusive, o formato que se tem, ele é até propício para a gente pensar diferente. Porque a gente é acostumado a pensar: eu sou plateia e tem alguém se apresentando. Não estou me apresentando, não. Eu não sou palestrante, eu não sou animador de auditório. Eu sou ministro do Evangelho. Eu estou ministrando ao Senhor e a vocês, enquanto vocês ministram ao Senhor junto comigo. Nós ministramos o nosso culto a Ele. Nós ministramos o nosso louvor a Ele. Talvez o formato mais correto, mais ideal seria o culto acontecer assim, todo mundo de frente para lá. Mas talvez atrapalharia vocês de receber a palavra. Por isso a gente faz nesse formato. Mas entenda, o culto não é para você, é para Ele.
Só que onde ele se manifesta, ele é galardoador dos que o buscam. Então se você veio para cá triste, a presença dele é a alegria para você. Se você veio para cá e está precisando de consolo, a presença dele é o consolo para você. Se você veio para cá e está angustiado, a presença dele é a paz que você precisa. Se você veio precisando buscar algo, venha e receba o que você veio buscar da parte do Senhor. Mas o que eu estou dizendo é, ei, vem com o coração para entregar. Inclusive se você está precisando de algo, você tem que entregar teu coração a Ele. Porque se você não entregar, Ele não pode fazer muita coisa por você. Porque Ele vai ter de você o espaço que você der para Ele. Quando o profeta Samuel foi ungir um dos filhos de Jessé como rei, ele chegou, o rei seria um guerreiro. Ele viu um grande, forte guerreiro. Ele disse, deve ser esse aqui, certamente está diante de mim um ungido do Senhor. Deus disse, não, não é ele. Não atente para a sua estatura ou aparência, porque eu o rejeitei. Deus não vê como o homem vê, Deus vê o coração. Samuel olhou o exterior, disse, é esse aqui o rei. O rei não estava nem no meio. Quando terminou os filhos, tem mais algum filho? Disse, tem Davi. Mande chamá-lo. Quando Davi chegou, não tinha aparência, não tinha estatura, não tinha nada de rei. Mas Deus disse a ele, eu vejo o coração. Ei, Deus ele vê o coração. Só que o coração, ele vai me levar a ter uma atitude correspondente. Não é aquela coisa também de, é só o coração. Não, o coração é o primeiro. Só que o coração me leva a ter uma atitude correspondente. Não tem como eu ter o coração entregue ao Senhor e eu não querer servir na igreja. Não, mas o meu coração é do Senhor. Não. Porque se meu coração é do Senhor, eu quero servir. Eu quero servir as pessoas. Mas porque eu sou tímido. E se eu te disser que eu sou? Aí eu vou dizer que tu é mentiroso, pastor. Chega, fala com todo mundo, prega. Quem me conhece desde a adolescência sabe que eu sou tímido. Mas eu passei por cima da timidez para cumprir o meu chamado. E aí a gente vai se acostumando a falar em público e se torna natural. Mas o meu natural é ser tímido. Mas o meu chamado é maior do que a minha personalidade. Ei, se você tiver uma disposição de coração, Deus vai te entregar as habilidades. Se você tiver uma disposição de coração, Deus vai te entregar tudo que é necessário para você cumprir o teu chamado. E ei, nós estamos em um tempo profético de multiplicação. Esse é um tempo especial e específico para lançar sementes que nunca foram lançadas. Aumenta o poder das suas sementes. Aumenta o teu nível de semeadura nesse tempo. Escuta o que eu estou te dizendo. As sementes vão germinar como nunca. Nós estamos dentro de uma janela profética de multiplicação. Em uma igreja que é muito referência para mim, fui assistir os cultos de lá, Verbo da Vida Petrolina. Tem vivido coisas extraordinárias no Ministério Verbo da Vida. Coisas que nenhuma igreja ainda viveu. Estão terminando de pagar um terreno lá de 18 milhões. Uma igreja que começou há alguns anos, quando o pastor Edilson assumiu, tinha 130 membros. Estão terminando um terreno de 18 milhões. Estão construindo em Petrolina um centro de avivamento. Vai ter lugar de hospedagem, tem igreja, tem projeto social, tem tudo lá. E Deus está fazendo. Aí eu fui assistir o culto. O pastor Edilson dizendo, Deus nos deu uma palavra que esse é o ano da multiplicação. De que coisa, ele assistiu o culto daqui, foi. É a mesma palavra. É a mesma janela profética. É o mesmo Espírito. Ei, eu digo para você, Deus tem coisas extraordinárias para fazer na tua vida. Esse ano ainda. Esse ano vai ter gente aqui mudando de patamar completamente. Nas suas finanças, na tua casa, na tua família. Pastor, eu não estou nem preocupado com dinheiro. Eu quero paz na minha casa. Ei, vai ter famílias aqui esse ano que vão ser completamente transformadas. Aquele mais difícil lá. Aquele parente mais difícil. Ei, vai ter parente sendo alcançado aqui.
Tem gente sendo... Ei, não desiste. As tuas sementes no reino. Ei, tu quer colher salvação na tua família? Planta salvação. Como é que eu planto salvação? Servindo ao Senhor. Porque quando você serve, inclusive nesse ambiente, que não é apenas nesse ambiente, mas quando você serve aqui, você está favorecendo que famílias sejam alcançadas pela palavra. Para você estar aqui, recebendo a palavra, tem uma diaconia que limpou, que preparou o ambiente, tem uma equipe de som, de mídia, tem uma equipe que está transmitindo pela internet, tem uma equipe que está tocando aqui, que inclusive não chega aqui e toca. Eles ensaiam, eles se reúnem, eles se preparam, eles treinam em casa, eles se juntam para ensaiar. Tem uma equipe lá atrás cuidando das crianças. Tem um outro que está lá na frente fazendo a ficha. Tem uma outra equipe cuidando dos bebês. Tem outra equipe lá fora cuidando da entrada para a gente ficar tranquilo aqui. A gente lembra do pastor que pregou, mas tem um bocado de gente para isso aqui acontecer, para que você venha e seja alcançado pela palavra. Ei, quer que teus parentes sejam alcançados? Favorece um ambiente como esse. Favoreça a casa de Deus. Isso são sementes. Dentro disso também estão os recursos financeiros. Dentro disso também estão os dízimos e as ofertas. Não, eu até ajudo, mas meu dinheiro não. O coração não é totalmente dele. Eu estou separando, essa parte aqui não. Meu irmão, não frequente uma igreja que você não acredita na integridade da liderança. Eu vou estar ouvindo um pastor pregar que eu acho que o pastor está roubando. Se você tiver qualquer dúvida sobre qualquer coisa aqui da igreja, tem Cabral aqui, tesoureiro, tem pastor Eric, pode perguntar aqui a liderança, como funciona a parte administrativa. A gente é muito fiscalizado em tudo que a gente faz. Todo centavo que entra se presta contas. Mas se eu decidir ficar aqui, se o Senhor falou comigo, ou pergunta ao Senhor, sendo Deus Espírito Santo, Ele revela as coisas, pergunta a Ele. Mas se eu decidir ficar no lugar, meu irmão, se entrega completamente. Não fica com reserva não. Não, eu venho, mas eu não vou servir. Não, eu sirvo, mas eu não vou contribuir. Meu irmão, coração totalmente dele. Ele vai mostrar-se forte para todo aquele cujo coração é totalmente dele. E deixa eu dizer para você, Ele faz milagres. Deixa eu dizer para você, Ele realiza sonhos. Ele realiza sonhos. Enquanto você está servindo ao Senhor, Ele está realizando sonhos. Deixa eu falar algo para você, vem cá, amor. Sobe aqui. A Adriana tem corrido junto comigo essa caminhada. Temos alguns anos de serviço ao Senhor. Nada perto de qualquer coisa que Ele já tenha feito por nós. E existem sonhos no nosso coração. Sempre é fácil? Não. Mas sempre vale a pena. Sempre é agradável? Não. Mas sempre vale a pena. E sempre existem recompensas. A gente, por exemplo, tem um sonho há muito tempo. Nós temos 9 anos de casados. Eu sabia, tinha certeza. Falei com muita convicção. Nós temos, por exemplo, 9 anos de casados, 12 anos de namoro. Fizemos 12 anos de namoro ontem. E nesse tempo de casados, nós temos um sonho de ter filho. E temos crido nisso. Houve algumas dificuldades, mas a gente crê que Deus realiza sonhos. E a Adriana está grávida.
louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Tu és Senhor, Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom.
Porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro além de ti. Não, não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro, não há outro igual a ti. Digno é de glória e louvores. Levantemos nossas mãos e adoramos ao Senhor. Digno é de glória e louvores. Levantemos nossas mãos e adoramos ao Senhor. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro além de ti. Não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro além de ti. Não há outro igual a ti, Senhor. Senhor. Aleluia. Aleluia. Confie no Senhor, Ele faz. Aleluia, aleluia, aleluia. Não desista daquilo que Ele tem colocado no teu coração. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Sabe, agora a nossa alegria, ela não pode estar condicionada a recebermos qualquer coisa. Ele deve ser a fonte da nossa alegria. Claro que a gente se regozija com isso. É um sonho realizado. Mas eu já tinha dito a Adriana, meu amor, a gente tem Deus e Ele é suficiente. Ele é suficiente. Aleluia. Ele é suficiente. Aleluia. 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 Diaconia pode se preparar, vamos tomar uma ceia, até difícil. Você pode sentar um pouco. Obrigado pelo teu carinho, obrigado pela tua celebração com as nossas vidas, com a nossa família. A gente sabe há tanto tempo que esse grito estava engasgado. A gente sabe quanto fôlego já se pegou para dar esse grito e chegou. Aleluia, chegou. Aleluia, aleluia. Vocês podem se posicionar, diaconia. Aleluia. Jamais negocie a bondade de Deus no altar da razão. Não aconteceu o que eu queria, não aconteceu o que eu estava crendo. Será que Deus é bom? Deus é bom. Deus é bom. Quando acontece, quando não acontece, Deus é bom também. Continue crendo, continue descansando nele. Porque Ele é bom. Nessa jornada tivemos muitas frustrações, mas eu nunca subi aqui para pregar a frustração. A gente sobe para pregar a palavra. E a palavra dele não muda. A gente não sobe para pregar tristeza, por mais que às vezes o coração está triste. E não é mentira a gente pregar alegria, porque nós não nos movemos pelo que sentimos, nós nos movemos pelo que cremos. Aleluia. Nós podemos hoje celebrar nossa redenção de uma maneira especial. Aleluia. Porque Ele faz, porque Ele é Deus, porque Ele é bom.
Nós vamos ter a oportunidade de tomar a Santa Ceia agora. E de quem é essa Santa Ceia? Do Senhor. Não é da Igreja Verbo da Vida, é do Senhor. Se você nasceu de novo, você pode participar junto com a gente. Se você pecou, se arrepende e toma a ceia. A ceia celebra a nossa libertação de uma vida de pecado. Como eu posso me afastar da ceia por causa do pecado? Obviamente, isso não é uma liberação para viver em pecado, mas é eu entender, o preço pelo meu pecado já foi pago, e eu posso viver em santidade. Se por acaso eu falhei nesse período, eu me arrependo e participo da ceia. Amém? Diáconos podem distribuir. Aleluia. Acima de tudo, acima de todos, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, pra sempre reinarás, prostrado aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, acima. Acima de tudo, acima de todos, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra,
montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroada estás, pra sempre reinarás, prostrado aos teus pés, erguemos o teu santo nome, ó Santo Deus, Santo, Santo, ó Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus. Aleluia, aleluia. E nós celebramos a Santa Ceia do Senhor, porque o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Semelhantemente, tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o fizerdes em memória de mim. Mas antes de nós participarmos, eu quero ler uma outra passagem. Quero que você ouça com atenção, leia junto com a gente na tela. Apocalipse 21, a partir do versículo 1. Essa ceia, ela celebra a nossa redenção. Depois, em breve, o Senhor virá, nós iremos com Ele, passaremos um período lá, começará a grande tribulação, depois a gente volta, reino milenar, depois juízo final, e depois do juízo final, a nova Jerusalém, a cidade celestial, descerá sobre uma nova terra, onde nós habitaremos para sempre. E nessa passagem isso é descrito, e João teve a visão na ilha de Patmos, teve a revelação de tudo que aconteceria, e ele descreve assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o amor e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Viveremos eternamente com Ele. Cearemos eternamente com Ele. Podemos participar.
Pode crer no